Você pega ônibus todos os dias, manhã, tarde, noite. Bom, o Fique Alerta continua acompanhando a situação dos passageiros que usam transporte público todos os dias aqui na nossa capital, Maceió. Porque a situação, meu amigo, olha para a tela, olha aí, é preocupante. O ônibus que o senhor pega é assim, o ônibus que a senhora pega também é assim. A nossa equipe de reportagem esteve no Benedito Bentes e na Avenida Rotary. E claro, nós ouvimos a população. A Maria Maciel está ao vivo agora em um desses pontos. E a gente quer saber, Maria, as autoridades já resolveram esse problema? Bom dia, bem-vinda. O Fique Alerta está no ar. Bom trabalho para você. Eu sei de uma coisa, pegar ônibus em Maceió não é fácil. E mais, viu? Eu quero saber a sua opinião. Corre para o YouTube. Maria, contigo, a resposta. Resolveram o problema? Começaram a resolver? Ou ainda não? Bom trabalho, é contigo. Bom dia para você, Douglas. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, se resolveu, a gente vai saber, é claro, ao longo dos dias dessa semana, já que por conta de tantas reclamações, que inclusive a gente mostrou no Fique Alerta, a gente interagiu com quem está em casa, falando das dificuldades de pegar um ônibus que muitas vezes demora, ônibus lotados. O DMTT, que é o Departamento Municipal de Trânsito, anunciou no início dessa semana mudanças em 5 linhas, uns ajustes em 5 linhas de ônibus. Então, o que acontece? Reforço na frota e também aumento das viagens, isso nos horários de pico, justamente nessas linhas mais problemáticas que eu digo, onde existem maior número de reclamações, como o Benedito Bentes, que a gente mostrou aí, ônibus lotados, demora nos pontos de ônibus, pessoas que ficam aguardando aí 50, 60 minutos, então com esse ajuste, a expectativa é que haja, sim, uma melhora no sistema de transporte público para essa população, esses usuários desses bairros, O Alisson Lima, que é assessor técnico do DMTT, falou com a gente, sobre esse assunto. Vamos ver o que ele falou, então, sobre essas mudanças que já estão acontecendo. As 3 linhas que atendem ao conjunto José Tenório, sendo mais específico a linha 601, que atende ao conjunto Benedito Bentes, e uma linha alimentadora do Eustáquio Gomes. Então, essas linhas tiveram incremento no número de veículos, a fim de que possa ser reduzido o tempo de espera, concomitantemente reduzido o tempo de viagem, e aí o usuário do transporte público tenha uma viagem mais rápida, mais célere e mais confortável. Para que o telespectador nos entenda bem, eu vou falar o seguinte: por exemplo, a linha 601, no seu horário de pico, a partir das 5h15 da manhã, vai ter linha saindo do terminal integrado do Benedito Bentes, no intervalo que vai variar de 2 a 5 minutos. Esse intervalo vai ser mantido de 5h15 da manhã até as 6h30 da manhã, justamente para ofertar o melhor serviço a esse público que sai da sua casa e vai para o seu local de trabalho. No final da tarde, o mesmo se repete, porém com um intervalo que vai de 4 minutos a 7 minutos. Então, para que o telespectador nos entenda, esse é o horário em que cada linha sairá do terminal integrado do Benedito Bentes, fazendo seu percurso de viagem e dessa forma ofertando serviço melhor, porque a frequência foi reduzida. Em relação ao Benedito Bentes, o nosso repórter, o Williams Tavares, ele esteve hoje pela manhã no Benedito Bentes, ali na região da Rota do Mar, para ouvir esses usuários, parte da população que depende do transporte público, e vamos ver o que eles têm a dizer sobre essas mudanças. Vamos acompanhar a reportagem. Nós estamos no Parque dos Caetés, aqui no Benedito Bentes. Na semana passada, a gente veio à comunidade para mostrar os transtornos que os trabalhadores estavam enfrentando com os ônibus superlotados. Inclusive, muitas pessoas não conseguiam pegar esse ônibus. A gente vê que está chegando o ônibus agora, também está superlotado. Será que da semana passada para cá melhorou? A gente vai conferir agora com os trabalhadores. É a mesma coisa. Os ônibus passam 3 ônibus, tudo lotado, e a gente fica aqui no ponto esperando. Quando vem um vazio, que dê pra gente entrar, é trabalho, viu?
A gente sofre aqui principalmente nesses 2 pontos aqui, no Caeté e no Aprígio. O Aprígio vai, não vai, o povo tá fechando lá para os ônibus parar. Né? É complicado, porque a gente trabalha de segunda a sábado, tem horário, né? E eles ficam dizendo que tem ônibus, não tem. A gente sofre um bocado. Enquanto passageira, a senhora não está sentindo essa melhoria, não, esse reforço? Não, tá aqui, porque vocês estão aqui hoje. Porque depois que vocês saem, volta tudo normal. A gente pena mesmo, viu? Deveria enfrentar todo dia o que a gente enfrenta, né? Pra ver a realidade da gente, porque a gente sofre mesmo. A gente que é trabalhador, a gente sofre nesses ônibus. Agora hoje eu vi, passou 3 e principalmente o de trás tá... Todo mundo conseguiu entrar hoje, né? Pelo menos, né? É verdade, é. Agora a superlotação continua, né? Continua do mesmo jeito. Sempre pega ônibus por aqui, sempre. Na semana passada a gente veio por aqui e mostrou os transtornos dos passageiros, com ônibus superlotados. Muitas pessoas não estavam conseguindo pegar o ônibus no horário certo e o DMTT fez uma nota dizendo que reforçou as linhas, que o problema deu uma melhorada. Qual é a sua opinião? Tá complicado ainda, viu? Tá complicado aqui para pegar o ônibus ainda. Não melhorou nada, por enquanto não melhorou nada ainda, né? Tá o mesmo sistema ainda, com problema de pegar ônibus ainda aqui, viu? A gente observa que superlotados ainda estão, né? Estão lotados ainda, não tem como pegar ônibus desse jeito não. A gente está observando que chegou mais um ônibus aqui no ponto do Parque dos Caetés. Olha só a situação. Ônibus superlotado, que não falta por aqui é reclamação dos passageiros. Olha só que correria ali para entrar no ônibus. Olha só que situação. A bolsa caiu, o passageiro querendo entrar. Esse tipo de situação, quem mora aqui no Benedito Bentes passa todos os dias. Qual o nome da senhora? Todo dia é isso. A senhora mora em qual parte aqui? Eu moro no Graciliano, mas eu venho pegar no Bio. Trabalho na Ponta Verde. Todo dia essa superlotação? Todo dia, 2 vezes. Qual o nome da senhora? É Maria José. Aí tem que enfrentar esse transtorno direto, né, minha amiga? Todo dia. Tenho 63 anos. Todo dia. Que sufoco, hein? Que sufoco, realmente. É um sufoco e um sofrimento para nós. Chegar em casa é a pior coisa que tem. A gente pensa 2 vezes para poder sair do emprego. Eu acredito que não precisa nem a gente comentar mais nada, né? Diante de tudo que a gente viu e ouviu. Só resta agora a gente torcer para que haja uma solução. A gente aguarda uma resposta do DMTT. Enquanto essa solução não chega, a sina é essa daqui. Encarar o ônibus nessas condições, né? Ir para o local de trabalho a pé dentro do ônibus e também voltar a pé, um cansaço danado, um aperto, tem vaga para nada no ônibus. Como a gente viu na reportagem do Williams Tavares, olha, ainda não dá para perceber essa diferença, essa melhoria, essa mudança aí nos ônibus, né? Vamos ver se ao longo da semana isso vai acontecer. Será que esse incremento foi suficiente? Será que vai ser necessário fazer novos ajustes? A gente vai acompanhar. Na semana passada, eu estive aqui na Avenida Rotary, onde eu estou agora, aqui no bairro do Farol, para mostrar também a situação dos moradores, usuários do transporte, que utilizam várias linhas também. Uma bem conhecida que é a 606, que é a questão da demora. Nesse mesmo horário, na semana passada, o ônibus ia passar 60 minutos depois, um intervalo de 60 minutos, né? E eu vou voltar a falar com a Catarina, que é estudante universitária, que depende desses ônibus, né? Para falar, então, se você já... Para saber, né, se já percebeu alguma mudança. Catarina, boa tarde. Bom, como é que você vê? Você sentiu uma diferença em relação a esse tempo de espera? Boa tarde. Boa tarde. Ainda não senti diferença. Eu, particularmente, pego bastante ele pela manhã e continua vindo nesse espaço de tempo bem demorado e sempre ônibus muito cheios. Principalmente o 606, que é o Zé Tenório Iguatemi, via Rotary, quanto o 604, que é o Estáquio Gomes, que vai até Alfal. Continuam vindo muito demorados, muito cheios. Ontem mesmo eu peguei um perto de 5 horas da tarde e veio lotado. Eu não consegui nem passar pela catraca de tão lotado que estava. E o motorista só deu a explicação de que o motorista que deveria vir às 4 da tarde não saiu do terminal. Então acumulou muitas pessoas nos pontos, o que gerou esse loteamento de pessoas nesse ônibus. E é isso que dificulta, porque a gente não tem uma resposta concreta se vai aumentar a frota, se vão ter mais ônibus. A gente fica no escuro sobre essa situação. E você que depende diariamente do transporte, né, para ir para a faculdade, para ir para o estágio, fica bem complicado
Fica bastante, muito, porque eu dependo deles, tanto para estudar quanto para trabalhar. Sem os ônibus eu não tenho como chegar até o meu trabalho, a faculdade. Se o ônibus não passa, eu gasto mais passagens para fazer várias integrações e chegar no meu destino, o que dificulta muito. E o tempo que você poderia estar aproveitando para fazer outra coisa, né? E tá ali dentro do ônibus ou então aguardando. Sim, exatamente. Ontem mesmo eu fiquei 1h20 dentro do ônibus em pé, a viagem inteira. E eu cheguei em casa com as costas doendo, com os pés doendo, porque é uma situação até humilhante para a gente que é cidadão e que usufrui, né, desse recurso público que não está sendo muito bem administrado. Com certeza. Obrigada, viu, Catarina, pelo seu depoimento. A Catarina que utiliza os ônibus aqui diariamente, é como ela falou, é humilhação, sofrimento. Ficar 1h20 dentro de um ônibus, um trajeto que não é tão longo assim, mas a pessoa acaba perdendo muito tempo, né, deixando de fazer outras coisas e sem falar na qualidade, não é mesmo, Douglas? O fato de você estar num ônibus lotado, pessoas apertadas, feito uma lata de sardinha mesmo, né? Não tem como você voltar bem para casa ou mesmo ir trabalhar, você já chega muitas vezes estressado e isso dificulta bastante, né? Essa medida do DMTT com esses ajustes, né, a expectativa é que melhorasse nos horários de pico, mas pelo menos, segundo aí quem de fato utiliza o transporte, isso ainda não aconteceu. Então, existe essa expectativa, todo mundo quer um sistema de transporte de ônibus de qualidade, né? Que possa sim utilizá-lo, porque não é de graça, é pago, né? E é bem pago, por sinal, e as pessoas, o que elas esperam é justamente isso, um serviço de qualidade. Então, a gente vai continuar acompanhando, né, ao longo dessa semana para saber se realmente fez efeito, se precisa melhorar ainda mais esse transporte, porque tá difícil, viu, Douglas?